Bom, pessoal, tem menos gente que na outra apresentação, mas eu acho que a gente pode começar, né, Rodrigo? Vamos começar. Vai ficar gravada depois para quem quiser ver, então acho que o pessoal agora que não vai entrar ao vivo vai ver depois. Mas enfim, Mamba, agora a bola é contigo, só te apresenta aí, fala como é que tu tua história no mercado, o que que tu faz. Tá, ok. Então, eu comecei comprando Bitcoin em 2010, né? Eu já tinha visto, eu tenho uma coisa anterior a isso, lá em 2009, com aquela confusão, eu digo confusão, mas na verdade com aquele problema dos bancos, aquela caída de 2008, 2009 lá nos Estados Unidos. A gente acompanhava, sempre acompanhei os mercados, né? Mas assim, de longe. Trabalhei em instituição financeira, começo do, no começo da vida profissional, e aí naquela época eu vi alguma coisa de moeda e tudo isso, a gente sempre estava acompanhando, eu tive a oportunidade de ver ali o boom das .com, né? Hum, as matérias e acompanhava assim, não muito fiamente. E aí, em 2010, eu digo, poxa, eu tenho que achar. Eu vi alguma matéria falar de uma moeda e tudo isso. Eu digo, não, vou ver esse troço aí. Porque pode ser isso aí, pode ser o futuro. E em 2010 eu comprei alguma coisa, comprei como 10 bitcoins e, e depois acabei perdendo os bitcoins, porque não tinha muita noção. Isso me custou US$ 50. Então, não dei muita. O HD da máquina acabou queimando e perdi lá, não tinha muita noção como lidar com a coisa, acabei perdendo as moedas. Imagina só que hoje seria um dinheiro expressivo, né? Então, e daí em 2012 eu entrei, comecei a operar na bolsa e aí comecei a comprar Bitcoin aí, primeiros comprei aí na faixa dos 260, cheguei a comprar um a 190, teve uma caída e aí fui comprando aos poucos e aí foi aparecendo as moedas. Eu entrei na ICO da, é, da, da Ethereum, para ter uma noção. Naquela época não tinha gráfico de nada, não tinha informação nenhuma, né? Diferentemente da, da bolsa tradicional, que já tinha uma coisa bem mais evoluída, né? E então, e dali para frente comecei a acumular. Eu tinha um outro trabalho, eu fiquei um tempo na bolsa, resolvi voltar para minha área de novo e aí foi acumulando, comprando, e não tinha muita, me agarrava muito eu gostei dessa moeda, porque a gente olhava o projeto, achava um negócio interessantíssimo, digo, não, vou acumular isso aí. Aí com o tempo a moeda caía e acontece como acontece com todo mundo, acaba vendendo, comprando na alta e vendendo na baixa, né? Mas consegui acumular alguma coisa, né? E aí depois veio a parte técnica, a parte da análise técnica e estudando aí nos últimos 3 anos, é, focado nisso, né? Então a gente aprendeu alguma coisa aí, a gente vai tentar passar para vocês a minha experiência, né? É, de, do que é as criptomoedas, né? Do que é esse mercado, né? Sendo que o Bitcoin é só a ponta do iceberg. Isso é muito importante vocês terem na cabeça que o Bitcoin não é o mundo, é o não é o a Terra ou a ilha ou a ponta, como digo, a ponta do iceberg. Então tem muita coisa acontecendo e isso realmente vai virar o mundo de cabeça para baixo de uma forma muito interessante, né? Muitos paradigmas vão ser quebrados, muitas coisas que a gente tem hoje no mercado de capitais aí, que todo mundo tenha experiência até mais larga do que a minha, é, não vai ver mais. Ou vai ver uma coisa evoluída dessa situação, né? Então hoje a gente é, tem aí moedas
que essas moedas representam, essas altcoins, né, que alguns conhecem, elas representam as, as ações que a gente tem no mundo tradicional, elas representam as empresas ou os projetos de futuras empresas, né? Elas representam isso. Bom, E a princípio seria essa minha começo de introdução aí, né? bom pessoal, então a gente já viu que o Mamba tem uma boa experiência aí no mercado, então a gente quis fazer uma apresentação que juntasse o básico de cripto que ele possa explicar para vocês. Então vamos começar realmente a apresentação. Bom, como elas funcionam? Isso está tudo baseado em redes, tá? Em redes ou em blockchains, né? A questão da rede em si, ela é totalmente descentralizada, tem algumas mais centralizadas, outras centralizadas, mas aí seria uma coisa de a gente ia partir para uma coisa mais técnica que talvez eu não conseguiria dissertar aqui dentro desse nosso tempo. Quem sabe numa próxima a gente possa focar em algumas coisas aí, né? Como elas funcionam, elas são têm a sua própria rede e têm os seus próprios nós. Eu diria assim como se fosse eu vou usar coisas correntes, né? Como se fosse um banco e suas agências, entendeu? Para ficar uma coisa assim. Então as suas agências têm elas estão interligadas, mas sem uma agência central, tá? Sem seria a cabeça do negócio. Todas elas comunam no mesmo sistema. E outra coisa importante falar é que a resiliência que isso se dá dessa descentralização. E essa descentralização não é somente para se começou nas criptomoedas e está se vendo que isso pode ser expandido para muitas outras coisas, né? Inclusive a nível de governo e tudo isso. A resiliência que se dá é que, como uma teia de aranha, você pode quebrar ela de um lado e não afetar o resto da teia, né? A parte das negociações, em vez de a gente aqui ter as nossas corretoras e uma bolsa centralizada, aí nesse caso são as próprias corretoras ou casas de câmbio, né? As próprias corretoras que elas movem todo a compra e a venda, como se fosse várias bolsas. uh, Ibovespa, aqui o nosso Ibovespa, seriam várias delas, hoje estão com mais de 400 bolsas no mundo, né? Em Então, Mamba, isso é um negócio que eu acho que para o pessoal que nunca mexeu com isso é um negócio muito diferente, né? Não existe uma bolsa centralizada. exatamente. É como se a bolsa estivesse dentro da corretora, né? Exatamente. E aí o que é que isso é uma parte muito interessante, convido a vocês a estudarem, que são os oráculos. Os oráculos formam preços. E esses preços as corretoras têm esse link nesses preços, tá certo? Diferente da bolsa aqui, que ela tem ali, ela tem a informação do preço no mercado, né? Então, inclusive, uma outra coisa que, no caso, a nossa bolsa não ocorre, que se você pode comprar mais barato em uma bolsa e vender mais caro em outra bolsa. Tá? Inclusive, aqui nós temos algumas empresas aqui no país que fazem esse tipo de arbitragem, tá certo? Agora, com os oráculos, o que os oráculos acabam diminuindo esse spread
né? Acaba achatando, mas mesmo assim ainda dá para se fazer muita coisa. Comprar numa casa de câmbio de menor volume e levar ela para vender numa de maior volume, né? Então, Os oráculos, então, seriam como se fossem os formadores de mercado na bolsa. exatamente, exatamente. Formadores, eles acabam equalizando o preço de todos, tá certo? Eles, eles dizem, olha, o preço no mercado, a média de preço no mercado do Bitcoin é isso, entendeu? E todo mundo tem esta informação. E, inclusive, tem o mais popular que se chama Chainlink. Recomendo que vocês procurem é, o site deles para entender melhor isso daí, porque a questão dos oráculos não vão só servir para criptomoedas ou para somente formar o preço, informar o preço, né? Mas também, outra coisa, existe hoje os protocolos que são os market makers. Isso lá fora existe, aqui no país também existe os market makers, né? Eu imagino que eu não conheço nenhum, mas deve-se ter alguns aqui, né? Mas qual que é Então, o papel deles? eles que Em- formam o preço, eles que fazem, ajudam na formação do preço, tá certo? Eles entram nas duas pontas, Eles dão liquidez pro mercado, né, Mamba? exatamente. Eu posso falar, Inclusive é meio que nessa assim, parte de... Pode falar, Netão, pode falar. é assim, eu já mexi muito com binárias e é tudo market maker. Exato. Market maker, você compra, a própria empresa ela vai vender para ti, a própria corretora ela vai vender para ti. Aí eles ganham dinheiro quando vocês perdem dinheiro. E é isso que basicamente as É, market maker fazem. porque na verdade a casa de câmbio, ela tem entre o preço, entre uma ponta e outra, ela tem um spread. Ela te vende pelo preço médio que ela te comprou pelo preço pelo preço menor, ou e assim vice-versa, né? Mas isso lá fora também tem, hoje já tem os robôs para isso, né? Que fazem essa parte, né? Inclusive nos books você consegue ver onde é que está ali o limitador, ali onde tem eles vão alterando as ordens. Claro que esses market makers são conhecidos, né? E tem a possibilidade de estar fazendo aquele tipo, operando nas duas pontas, né? No mesmo ativo. Bom, Bom, quanto ao valor delas aí, eu acho que talvez, não sei se tem mais algum detalhe para falar sobre a negociação, se alguém teria alguma pergunta aí. Eu poderia também falar que aqui no Brasil a gente tem na faixa de 6 ou 7 boas casas de câmbio e também a gente hoje já consegue comprar com cartão de crédito criptomoedas, tá certo? Então ou mesmo, por exemplo, a Binance ou as locais, você pode fazer um Pix e mandar o dinheiro para lá e fazer alguma negociação no dia. Tem algumas casas de câmbio que, inclusive, você pode operar no par real dólar, né? Aqui no país ainda não tem nada alavancado, mas lá fora tem, tá certo? Então tem os pares de criptos, tá certo? Mas tem os pares que representam o real. Então você pode estar negociando também, assim como a gente negocia aqui na bolsa, só que não numa forma alavancada como a gente tem aqui, né? Ah, Bem, alguém teria alguma pergunta mais aí nessa parte de negociação? Vamos para partir para a próxima, então. O valor delas, a parte do valor, como a gente já tem aí no mercado tradicional, né, é o que as pessoas acreditam que ela vale, tá certo?
baseado em um projeto ou já na empresa formada e nos fundamentos dela. Acho que aí cada um vai avaliar se ela está cara ou está barata, né? Então acho que a coisa segue por esse. Então, uma coisa interessante falar na parte de valor é que a formação delas sempre parte do que seria a nossa vírgula, com 8 casas à direita, tá? Então a gente não tem um número muito grande. Então, inclusive, se faz uma conta, se você botar a partir da vírgula para trás 8 casas, se você contar ao contrário, você vai ter alguns milhares de dólares por um Bitcoin, né? Então, é um cálculo que a gente se faz, mas não tem sentido, né? Então, por exemplo, tem algumas moedas que têm até 9 casas para trás. Então, isso vai acabar fazendo, claro, vai acabar fazendo com que o preço delas seja diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, vai ver algumas moedas com centavos, e elas têm 2, 3, 4 bilhões de moedas, e que essas moedas, por muitas vezes, são queimadas. Então, a Binance mesmo, quando a moeda dela estava custando aí na faixa dos $300, ela queimou mais de 50, muito mais de 50, acho que queimou mais de 150 milhões de dólares, ela queimou em moedas, fazendo com que o preço acabe ajudando o preço a subir, porque aí há uma diminuição de oferta, né? Mano, eu acho. Como acontece aqui ou lá fora, que tem acontecido muito, quando as empresas acabam comprando as suas próprias ações, né? Só que nas criptomoedas funciona de uma forma diferente. Eles acabam queimando as moedas, né? Eles jogam em um endereço que uma carteira. E essa carteira se perde, não tem número, não tem a carteira específica para isso. E essas moedas são queimadas lá. Essa quantidade de moedas é queimada. E isso passa a não existir mais na rede, né? Um desperdício. Mamba, eu acho também importante da gente ressaltar que, diferente do real, por exemplo, não tem como se produzir mais de uma criptomoeda, né? Então ela tem uma quantidade Exatamente. estipulada já. No momento que se faz o contrato na rede, tá? No momento que se faz o contrato na rede, esse contrato não tem mais como alterar, pois que a rede vai acabar replicando aquele contrato por todos os nós da rede, tá certo? Então, tu poderia, no caso, criar uma segunda moeda, como algumas redes não são populares para a maioria. Elas têm um token de governança, onde você que detém o token pode votar nas sugestões de alteração do protocolo ou da rede, ou, das inovações que a rede, que as pessoas ofereçam, né, ou tenham em mente para a rede. Então, existe um token e você vota com isso, né? E esse token tem valor, tem um volume menor, justamente para fazer essa coisa, a coisa da votação acontecer, né? E seria muito bom que a gente pudesse ter isso no nosso sistema de governo. E espero que a gente tenha dentro de pouco tempo. Então, onde todo mundo pode votar, né? Pode-se ter um plebiscito e você vota com o seu token, né? Isso é uma coisa que é bem comum. Inclusive, no Bitcoin,
há uma votação entre os mineradores, é muito interessante o que acontece na rede. Então, por exemplo, o Bitcoin não é um sujeito que vai chegar, não, que agora nós vamos virar o Bitcoin. Não, não funciona assim, tá certo? Então, se não tiver, depende da alteração que se for fazer, tem um peso, e esse peso, por exemplo, tem que ter 90% de aprovação, ou tem que ter 60% conforme o nível de alteração. Tem os delegados, e esses delegados é que, olha, para esse tipo de alteração, a gente vai precisar de 100% dos votos, né? Para poder fazer essa alteração. Outras alterações menores pode ser com 60% ou até com 51%. Né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que pouca gente deve saber dessa coisa. Então, assim como a gente tem fazendo aí como a gente tem as empresas SA, a gente tem aí os investidores, né? E aí tem lá a votação, assembleia e tudo isso, é uma forma similar, mais evoluída, né? Não precisa estar presente, o teu voto fica registrado na rede, no caso, isso partindo do Bitcoin para as outras redes todas, tá? Para a maioria delas. Isso é um padrão. Então, quando a gente vê coisas mais centralizadas, como a gente tem, como em algumas redes, que elas são centralizadas, elas perdem valor, porque elas não têm, elas não têm essa descentralização ampla, né? Isso é muito interessante e isso dá valor ao token, né? Outra coisa também a diferença do que hoje a gente vai começar a ver e por que a gente teve essa subida bastante impressionante nas criptos começo de novembro para cá. Por quê? Porque o governo, a moeda americana, os caras simplesmente estão jogando trilhões de dólares na economia, né? Estão produzindo um dinheiro muito grande, e tu imagina, quando a oferta é muito grande, o preço dela cai. E o que eu prego é o seguinte: o que vai fazer? Essa expansão econômica do dinheiro, do dólar, vai acabar jogando todas as outras moedas dos outros países mais para a beira do abismo. Imagina só, a gente hoje, o real não vai voltar para 4, nunca mais vai voltar. Pode até passar um dia ou dois em 4 dólares, mas que vai acabar perdendo valor, vai. Então, mesmo que a moeda tenha uma limitação de emissão, né? Ela vai acabar pela própria força da moeda maior, que é o dólar, né? Então, eu acho que dá para ter uma noção de para onde vai isso. E como quase todas, na sua maioria, o token tem uma limitação, mesmo que o token tenha milhões delas ou bilhões delas, como algumas têm, né? Pelo menos você sabe o tamanho tamanho do lote, né? O tamanho do volume de token no mercado. Tenho dúvida sobre isso. Pode fazer pergunta no meio, assim? Ou... Pode, até para a gente poder dar uma respirada. Não, é que tu falou da impressão, né? Assim, basicamente 1/3 dos novos dólares no mercado aí foram impressos nos últimos, 6 meses, né? Exatamente. Muito desse dinheiro foi parar nas criptos, né, cara? O pessoal tá comprando cripto e feito doido. Exatamente. Aí a minha pergunta é, eu gosto muito do projeto da Cardano, mas uma empresa como a Cardano hoje vale 20 bilhões de dólares sem ter um produto.
né? Ela não produz nada, assim, basicamente é só especulação, e são 20 bilhões de dólares. Não, na verdade, assim, aí é uma questão que eu queria, mais específica, mas vamos lá. O fato é que o projeto tem um roadmap, coisas que a gente, no mundo tradicional, não ouve muito. Isso tem um tempo de maturação e também dá tempo para os engenheiros desenvolverem as, a, desenvolverem a rede de forma segura. Vejam bem, a gente tem que, quando se move dinheiro na internet, a gente tem que ter muita segurança, né? Falhas no passado já houveram, até com a Ethereum, tá certo? Então eles acabam aprendendo com os erros passados dos outros. No caso eu tenho uma quantidade boa de Cardano. Eu também, viu? Só para tu saber, eu sou comprado nela, eu adoro o projeto, mas me espanta o valuation dela, tá entendendo? Como é absurdo. Eu entendo, mas veja que é o que as pessoas, quantas milhares é o que elas querem, porque você sempre vai querer comprar, vai comprar alguma coisa para vender mais caro. Eu até acho que alguns valores são exorbitantes, sim, mas com o tempo vem a correção como tudo, né? Talvez correções mais abruptas e outras não. A apreciação que a gente tem da Cardano, no caso, pode estar sobrevalorizada? Sim, pode, também não. O futuro é que vai dizer para a gente, né? E a gente não tem noção disso. Pode haver, num futuro próximo, uma queima de moedas grande. Isso ia fazer com que diminuísse a oferta, né? Então, todo mundo, eu tenho elas quando custavam 3 centavos. Então, tem gente que está comprando agora e está querendo ver 5, 10 dólares numa moeda. E se esse povo tiver capital suficiente para mover, vai levar esse preço, né? Porque está numa coisa subjetiva, né? Quanto vale um piano para quem não toca piano e quanto vale o piano para quem toca. Pode crer. Então, assim, como é um mercado novo, é como uma criança, né? A criança sai correndo para um lado e quer atravessar a rua, o negócio, o senhor, né? Coisa vai de um lado ao outro, a gente vê as aberrações aí, como alguns têm visto, algumas moedas que foram criadas para ser um meme. E aí até gente com muito dinheiro acabou fazendo dinheiro com isso. Bancos entraram nessas moedas, né? Eu mesmo não entrei por convicção. Eu digo, poderia ter feito trade nessas moedas. Inclusive agora apareceu uma outra que chegou ao ponto de trancar, de faltar endereços na rede do Ethereum, tá certo? A outra coisa importante também eu vou passar que existem os tokens com um fim simples de moeda corrente e há uns tokens, por exemplo, vou falar da Ethereum. A Ethereum, na verdade, é um token que gira dentro da rede da Ethereum. A Ethereum é uma rede, tá certo? E assim outras redes vocês vão acabar conhecendo com o tempo, né? Algumas que são muito novas e tem muito potencial, né? Então, a rede passa por umas extremas, né? Então, o gás, que é o custo da transação, sobe demais, porque isso é um cálculo matemático. Não é alguém que vai lá e diz assim, não, isso tudo está dentro dos protocolos da rede, né?
Então, até está se vendo questões aí até para fazer com que o custo da transação consiga não ser tão exponencial, né? A gente teve coisas aí tem gente pagar $90 por uma transação e realmente é muito caro, né? Aí já começa a competir com o mercado tradicional, aí na transação de moedas de um país para o outro, coisas desse tipo. Enfim, é, Bom, a Mamba, parte é, aqui das moedas tradicionais a gente já falou um pouco, né? Da diferença. uhum. Bom, eu acho que tu já deixou bem claro algumas das principais diferenças que a gente tem para a moeda, como o Bitcoin, a criptomoeda em geral não tem como inflacionar, né? Não tem como botar Exatamente. mais moeda nesse mercado. Eu acho que, não sei, tu me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que essa é uma das principais características que a gente tem nas criptos. Elas podem ser usadas como proteção para o futuro, que nem o ouro, né? Exatamente. O ouro é mais do que o ouro, porque veja bem, o ouro, se amanhã surgir uma jazida ou que o seu Elon Musk com seus foguetes descubram que tem um, um meteoro passando por aqui, alguma coisa que tenha ouro, o cara vai lá e explora e traz essas milhares de quilos de ouro para cá, o que, que vai acontecer? O preço vai cair, Sim, vai porque entrar mais a oferta, né? oferta e nas criptos não tem como movimentar, né? Sim, Então, inclusive, mais para frente a gente vai estar falando sobre contratos inteligentes, que isso é uma coisa muito, muito interessante. Isso vai entrar na vida da gente em tudo, desde a hora de você acordar, o contrato, até o contrato de casamento, tudo, tudo, tudo vai ter um contrato, né? E esse contrato rodam em cima destas redes, caso principalmente na rede do Ethereum. sim. Mas já há contratos, inclusive na rede do Bitcoin, não só contratos, mas também você pode, inclusive, autenticar documentos e esses documentos ficam registrados na rede do Bitcoin. Isso é muito interessante e depois mais uma próxima a gente pode estar mostrando até inclusive um site brasileiro que infelizmente eles tiveram que, por falta de incentivos de como eu posso dizer, a parte jurídica, insegurança jurídica, tiveram que sair daqui e foram para a Europa e estão muito bem, inclusive ganharam um prêmio lá, uma coisa muito bacana de se conhecer. Tá? Mas numa próxima a gente pode estar conversando sobre isso. Então eu acho que tu já deu um bom geral pra gente do que é uma cripto. Eu acho que a gente pode citar algumas principais características aqui, que é essa questão da inflação, a questão do mercado que é descentralizado totalmente, então a gente não tem uma bolsa que nem a B3 aqui que possui a negociação de todas as ações, a gente tem as corretoras e casas de câmbio que negociam essas moedas dentro delas. Positivo. E é uma diferença absurda da nossa realidade, né? Tu posso passar aqui, mamãe, então? Por isso os preços são absurdos, né? Então eles estão cotando o preço, só para encerrar aí, vocês estão o valor futuro do uma Cardano seria como se a gente achasse que $1,60 ou $2 é um preço justo, né? Mas olhando a futuro, né? Isso é importante também observar. A questão de ser famosas, mais ou menos famosas, o que eu diria pela importância que ela tem, logicamente, né? E também pelo número de pessoas que detêm a própria moeda, né? É, não existe propaganda nesse mercado, não existe publicidade nesse mercado. Assim, não vai ver propaganda da Ethereum, olha, use nossa rede, você ganha não sei o quê, não vai acontecer isso.
possivelmente, mas não vai ter valor, né? Então, e isso é como tribos, né? São tribos, e essas tribos, algumas fazem mais barulho, até por interesse próprio. Essas tribos querem que o preço do ouro digital delas se aprecie, né? Como tudo. Sim. E na questão de idade também, né? Logicamente, algumas são novas, elas acabam muitas das que surgiram junto com o Bitcoin, com certeza a maioria não conhece. Quem sabe no futuro vai conhecer até por conhecer a história, né? Então tem muitas moedas que desapareceram, eram projetos interessantes, assim como lá no boom das .com, né? Então, naquela época lá, eles criavam qualquer coisa, copiavam qualquer coisa e criavam, assim como coisas boas, que tinham bons fundamentos, tinha outras que não tão bons fundamentos tinham, né? E elas se esvaíram. Hoje tem até um site onde seria o cemitério, né? O cemitério, outra hora eu posso mostrar para vocês, cemitério das moedas, as moedas que faleceram, né? Inclusive tem um que é só que quantas vezes o Bitcoin já morreu, né? Então, na questão da utilidade dela no futuro é imensa, é imensa. Hoje a gente já tem moedas focadas na medicina, a gente tem moedas focadas na parte de legitimidade no que tange a bebidas. Por exemplo, a gente tem a VeChain, eles têm um selo, esse selo tem um registro na rede deles, e você pode acompanhar esse produto desde quando sai da fábrica. Então, você pode, inclusive, ver a que temperatura, onde esteve, né? Então, você pode fazer um mapa de toda a vida, né? O transporte, de todo o transporte dessa bebida, onde ela está estocada e tudo. Mamba, tem uma Então, pergunta para ti. positivo. Quando a gente fala de futuro de cripto, eu imagino o seguinte, que a gente tenha uma carteira digital com algumas criptomoedas que a gente Sim. possa usar para pagar e realmente usar como moeda de troca, né? Como se eu fosse lá no mercado e comprasse com uma criptomoeda. Agora que tu entrou nesse assunto de grupos, por exemplo, uma moeda focada para medicina, tu acha que assim, a gente vai ter uma criptomoeda que eu vou usar para pagar o hospital. Eu vou ter uma criptomoeda que eu vou usar para pagar o mercado. Uma outra criptomoeda que eu vou usar para pagar, sei lá, conta de luz, alguma coisa assim. Diversos. Isso vai ser o teu patrimônio. Sim, tu acha que isso é bem provável que aconteça no futuro? Já é bem possível isso. Por exemplo, nós temos hoje, numa próxima evento eu posso estar apresentando para vocês, a gente já tem empresas de turismo, inclusive eu já fiz uso delas, que elas têm um token. O token dela eu posso pagar com outras criptos, mas no token delas eu tenho um desconto maior, chega a 25%, depende, e pode comprar passagens, hotéis, diversas coisas na área do turismo, você pode comprar através do aplicativo delas, no caso, né? Tanto no aplicativo quanto no... Então, tem as moedas, aceita outras moedas, até uma questão de negócio, não é limitado, né? O número de moedas não é qualquer uma, que isso acaba sendo acordos comerciais, né? E então você pode ter essa moeda e com isso, se a empresa se torna uma grande empresa, acontece o que aconteceu com muitos que compraram a Amazon a $10, né? Enquanto ninguém queria. E, bom, outra coisa, num outro sentido também, existem
projetos na área do direito, tá certo? Na área do direito. Então tem oráculos e tem uma banca onde você vai ter o seu processo ali examinado pela banca e pelo oráculo e ter o seu júri, né, daquele processo. Isso é coisa que ainda está em desenvolvimento, já tem uns esboços de como isso tudo funciona, já tem a parte de programação sendo construída. Outra coisa também que na parte dos jogos, então você vai ter hoje já existe, isso também fica para uma próxima, eu posso estar apresentando jogos tradicionais que tem uma segunda capa. Essa segunda capa você compra com as suas criptos as armas, por exemplo, que é muito comum hoje, jogos aí de Counter-Strike e outros, mas que eu não conheço. Você pode comprar vidas, comprar diversas coisas. Outro também, que seria na parte virtual, você pode comprar terras, e hoje já são vendidas por alguns milhares de dólares. Tá certo? Isso fica para uma próxima apresentação, mas é bastante interessante. Você pode ser convidado para ir numa vernissagem de quadros, de pintor, de artistas, né? E você pode, como eu já fui, e totalmente virtual. Você inclusive pode usar um óculos desses 3D, enfim, tudo isso. Você pode ir lá participar. Você vai usar a moeda lá dentro, a moeda da plataforma, e lá você pode fazer qualquer tipo de negócio que está lá. Pode comprar uma bebida virtual, pode tomar um café, pagar um café para alguém. Todas essas coisas já existem lá, né? Não é uma... Pode falar, Netão. Eu posso falar um negócio sobre isso aí? Eu não sei se é a mesma coisa que eu vi, mas é porque eu vi que o pessoal tem como lastrear meio que uma imagem, uma obra de arte sua, né? Acho que o Netão caiu. Eu acho que ele caiu. O que ele está falando são os NFTs. O pessoal mais velho aí é aquele... Pode seguir, Netão. Só um Tá com segundo que tudo. tá dando problema aqui, depois eu falo, tá bom? Tá bem. Depois... Se você estiver escutando, eu acho que eu já entendi mais ou menos onde você quer chegar. Bem, as NFTs são tokens não fungíveis, tá? Diferente dos tokens das criptos, das outras criptos. Tá? Isso você pode criar aquele que tem um dom artístico. Inclusive há plataformas onde você pode criar sua arte e criar sua arte, determinar quantas cópias delas você quer imprimir, e você depois joga aí na Amazon do setor, né? Existe Haribo, existe vários sites onde você pode vender os seus tokens lá. Então você pode comprar mais barato. Tem como no mercado tradicional tem, né, os merchants. Você pode ser um merchant de tokens, achando algumas coisas baratas e vendendo mais caro, né? Existe também um outro que inclusive eu uso, onde é um banco imobiliário. Esse banco imobiliário você entra com os seus tokens, você pode inclusive comprar com cartão de crédito, PayPal, você pode comprar os tokens. Você está em Nova York e em São Francisco, você pode comprar os imóveis virtualmente. Você vai ver um mapa, e esse mapa como o mapa do Google,
E lá você consegue ver os imóveis, você tem a foto da rua dos imóveis, você compra os imóveis, você pode vender mais caro, você pode trocar os imóveis, e tem muita gente fazendo dinheiro lá com esse banco imobiliário, tá certo? E todo esse dinheiro tu pode converter ele, pode querer receber ele na tua conta do PayPal, tá certo? Então, ou mesmo numa carteira, trocar por Bitcoin ou por qualquer outro tipo de moeda e converter em reais, dólares, em moeda fiat, né? Isso, e a gente fala mais sobre jogos, talvez numa próxima oportunidade. A gente pode passar? Mamba, quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Então, Não. a gente vê uma utilização dessas moedas das criptomoedas como uma forma realmente de troca, né? Uma forma de substituir o dinheiro que a gente tem hoje. Eu acho que é mais ou menos isso, porque a gente... Eu queria, antes que eu esqueça, o futuro que eu vislumbro nisso daí é que, assim, esse dinheiro que está entrando, que entrou, vamos falar nesses 6 meses aí, nas criptos, é o dinheiro esperto, que Uhum. todo mundo fala no mercado tradicional. Eles já viram que o mundo vai para esse lado. Sim. Então, não, é, se é para lá que o dinheiro está indo, né? E por isso até aquela supervalorização de alguns tokens, né? Que a gente estava falando. Acho que tem algum microfone vazando aí. Rodrigo, teu microfone tá vazando aí. Então, desculpa, eu acabei perdendo o fio da minha. Não, então assim, eu acho que ficou uma parte mais fundamentada da cripto, né? Não uma parte tão especulativa. Agora a gente tem o que a gente realmente pode usar elas no futuro, e eu acho que também, não sei se tu concorda comigo, mas é um dos motivos dessas criptos do Bitcoin também ter aumentado bastante o preço. Sim, sim, Pode... um novo, na verdade, o que a gente está pairando é um novo mundo. Uhum. Assim como a gente teve as .com, que era um negócio que as pessoas, mas para que eu quero um e-mail? Para que eu quero ver alguém eu quero ver ela ao vivo? As pessoas falavam isso. E hoje todo mundo, até pela pandemia, forçou isso. As pessoas hoje fazem reuniões online e tudo que acontece aí, né? Então, Acho que é isso, né, mano? o que alguns falam também, só para completar, o mundo cripto vai engolfar, usar um termo aí que a gente tanto ouve aí na parte da análise técnica, né? Vai engolfar o sistema tradicional. Quando? Ou quando isso em 5, 10 anos, né? Então a gente já está vendo hoje as próprias, e isso eu vou mostrar em uma outra oportunidade, os próprios tokens das ações americanas. Tá? Numa próxima oportunidade aí eu vou estar mostrando para vocês que vocês podem ter na carteira, junto com outras moedas. Né? Mesmo o token do dólar, o token do euro, vocês podem ter nas carteiras. Tá? A própria Tesla, né, tá tokenizando aí. Exatamente. Eu uso aqui uma plataforma, ainda eu não... a própria Binance também, eu acho que esse processo que vocês ouviram falar aí, na verdade, já é o princípio da tokenização dos ativos. Tá? Esses ativos são tokenizados por uma outra empresa, não pela Binance, tá certo? Só que, claro, quem está de fora não entende da matéria, o cara bota a boca no mundo, olha, o cara está fazendo coisa errada, o cara está não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, jogar a terra na cara dos outros é o que é a diversão de muitos, né? Vamos passar então, Mamba? Seguimos. Boa. Então, a compra hoje está muito, muito, muito mais fácil do que vocês possam imaginar. Tá?
Tá tão fácil quanto mandar dinheiro para a conta da, da, da XP, da Clear, da BTG, muito simples. Quase todas hoje, ou se não é até com boleto você pode mandar, mas que é uma coisa mais antiga, mas creio eu que quase todas você já consegue fazer com um Pix, né? Fazer até um day trade e tendo sucesso no teu day trade, à noite você devolver esse dinheiro para tua carteira, para tua conta no banco, no banco que você tem conta, né? Então isso é muito, muito rápido. Eu tenho experiências com a Nova Dax e com a Brasiliex. Não tive com a Binance aqui no Brasil, pois eu já tenho conta na Binance desde quando ela abriu e já tinha em outras carteiras, em outras contas lá fora, somente nos Estados Unidos. Então, mas pelo que eu observei, é bastante fácil, bastante simples tu fazer a transferência para a Binance e isso se dá em questão de hora, né? Não mais do que isso, tá? A Binance hoje é a maior de todas, tá? Ela no dia ela girou, só para vocês terem uma noção, muito importante, isso é muito importante, é ver o volume e qual é a capitalização das criptomoedas. Para vocês terem uma ideia de tamanho que é isso, tá? Hoje o valor de mercado das criptomoedas é 2 trilhões 270 bilhões de dólares, amigo. Não é dinheiro de cachaça, tá certo? Só no dia nas últimas 24 horas, foi negociado o volume em 442 bilhões de dólares, tá certo? Hoje, algumas moedas, eu não tenho a lista aqui, mas não é difícil de achar para o próximo encontro. Tem desculpa, acabei perdendo o fio da meada aqui. Esse volume, essas moedas já hoje passam as grandes empresas, tá certo? Nessa lista já passam grandes empresas, inclusive empresas digitais. Tem algumas delas aí, e empresas tradicionais também. Outra hora eu mostro para vocês. Mas vejam bem, o Bitcoin hoje tem uma dominância de 40% no mercado, tá certo? Então, assim, é muito importante vocês terem noção disso. E é muito fácil de ver esse volume, tá? De certificar e tudo isso. Existem páginas para isso, tá? Com todos os detalhes das moedas, as emissões, quando surgiu o projeto e por aí vai. Alguns de vocês já viram, imagino, né? Hoje já são 468 casas de câmbio no mundo. Nenhum mercado tem tantas casas de câmbio quanto tem hoje, tá certo? E Mamba, só para deixar o pessoal um pouco mais claro disso, eu e tu, a gente estava vendo antes o volume negociado na Binance em relação à B3, né? E é um número exorbitante. A gente não tem noção, na verdade, muito desse número, mas assim, é questão de 10 vezes. A Binance, ela gira por dia 10 vezes. Nesse dia de hoje, para vou ser mais preciso, nas últimas 24 horas, foram negociados 79 bilhões de dólares. É um mercado que tem muito mais dinheiro do que o nosso, né, Mamba? Ô, Mamba, prossiga. Mamba, posso fazer uma pergunta bem básica? A gente está aqui para isso mesmo. Tá, é porque eu nunca mexi com esse mercado, né? Neste caso, a corretora ela é utilizada só como a intermediária para compra e venda da moeda, e uma vez que eu compro, eu armazeno isso numa wallet e fico proprietária para sempre disso.
Ou eu tenho uma codependência da exchange que intermediou essa transação? Então, Leila, o que acontece é o seguinte: você tem a sua carteira ou a sua conta, tá certo? A gente está acostumado com o termo conta, mas no mundo cripto são carteiras, tá? Certo. E essa, você tem a sua carteira na casa de câmbio, tá certo? Ou Uhum. na corretora, e de lá você faz o que você bem entende. O mais correto, o mais correto é você ter ela em sua mão. Onde? Em uma carteira fria ou num, num pendrive, alguma coisa onde você tem a chave da sua carteira, entendeu? A sua senha principal, a sua senha master, vamos dizer, tá certo? Então esse é o correto. Mas como a gente usa para trade e o mercado é um mercado efervescente, você acaba deixando na casa de câmbio, porque amanhã você viu uma notícia que certa moeda está com um rally de alta, eu digo, eu quero participar, né? Enfim, Perfeito. ou você lê sobre um projeto que tem a ver com o seu trabalho, com a sua vida, e se acha muito fascinante, você pode comprar essas moedas e guardar elas, que aí o guardar é que é importante. A gente até faz analogia com o colchão. Então você guarda as suas moedas no colchão da sua casa, na sua carteira digital, né? Na verdade, o que a gente guarda, então, Mamba, é o acesso, né? São as Não, informações de acesso a essa carteira? não, acesso à rede. As suas moedas estão na rede, correto? Você tem acesso das suas moedas na rede. Por exemplo, o token que foi criado na rede do Ethereum, tá certo? Ele está na Uhum. rede, tá certo? Ele está lá na rede. E você tem a chave, a chave e o endereço dela. No Ah, momento que perfeito. você tirar da casa de câmbio, no momento que você tirar da casa de câmbio e levar para uma wallet ou para uma carteira, tá certo? No seu celular ou no seu computador, a casa de câmbio não tem nada mais a ver com esse token, tá certo? A Ok. única coisa que fica na rede é o rastro de que esse token passou na rede. Que você comprou e você pegou esse token e levou para uma carteira X, YZ, tá certo? Pode ser Tá ela certo. uma carteira fria, né? Ou pode ser ela uma outra casa de câmbio. É como vocês têm que fazer uma analogia. A analogia certa seria como você ter dinheiro em papel. Eu, se eu vou pagar a Leila, está aqui os meus US$ 10. A Leila vai guardar na sua carteira, tá certo? Amanhã ela vai Uhum. no banco e ela deposita seus US$ 10 em papel no caixa, correto? Perfeito. É a mesma Entendi. coisa, só que de uma forma diferente, uma forma inovadora, como queira, tá? Então, Perfeito. Obrigada, Mamba. a casa de câmbio, depois que você tira as suas moedas de lá, não tem nada a ver. Você pode simplesmente é, ir na casa de câmbio, comprar as suas moedas e trazer para baixo do teu colchão, a Ah. grosso, para que vocês entendam. Uhum. Tá? Então, assim, é muito. Um outro detalhe importante que eu gostaria de colocar aqui, a segurança. Você não delega a segurança nas criptomoedas, você é seu banco, você é a sua segurança. Você tem controle, cuidar da sua segurança, entendeu? Como você cuida da segurança da sua casa, a segurança do seu carro, né? Ou qualquer outro bem, tá certo? Então,
Isso é muito importante. Uma outra pergunta. E esse mercado é totalmente descentralizado? Não existe nenhum órgão que faz regulação desse mercado? Não, porque daí você tem que. É o livre mercado. É o livre mercado. Tá certo? O mercado se regula. Se vocês forem. Depois, nas próximas, eu posso encher vocês de matérias, de coisas para ler, que vão enobrecer o conhecimento em finanças. Que não, criptomoedas não são de outro planeta. Funciona na oferta e demanda. Se a Cardano vale 1,70 porque tem demanda, as pessoas querem pagar por isso, então tem alguém querendo pagar, né? Então, se a ação da Vale custa $100, se amanhã o pessoal achar que por motivo A, B ou C não vale 90, o que vai acontecer? O preço vai cair, né? E nesse mercado, uma coisa interessante que acontece nas redes, nos mineradores, que vocês já ouviram falar, e nos nós, é que eles compactuam, no momento, eles compactuam eles compactuam com a rede. O sujeito que quiser desvirtuar, ele é simplesmente jogado fora da rede. O nó, aquele ali, acaba saindo da rede. Ele é excluído da rede. É como se eu fosse um time de futebol e que não tivesse o técnico, e aí o pessoal chega a certo momento, o jogador, o lateral, não está agindo em prol à equipe, o grupo acaba tirando ele fora ou até dando uma multa nele, entendeu? Então, e dentro desse grupo, a língua é uma só se fala uma língua. Só aquilo ali é que eles se convertem para aquilo, entendeu? Então, não há a possibilidade de o cara estar lá dentro agindo em pró a outra rede, tá certo? Ou fazendo coisas escusas. É muito difícil e isso também é um ensinamento para a gente. A gente tem uma coisa que a gente a gente nasceu num sistema centralizado e a gente as criptomoedas querem mostrar para vocês um sistema descentralizado onde o sistema é muito menos suscetível a golpes, a coisas desse tipo. Eu não gosto, o trato aqui não é política, mas eu vou dar um exemplo que eu vi. O que aconteceu no governo lá passado, anterior a esse, foi uma centralização, onde que um governo local, regional, queria fazer uma estrada, tinha que pedir a mão lá em Brasília e não conseguia acabava não resolvendo ou por muito custo conseguia resolver alguma coisa. Num sistema descentralizado, o que acontece é que cada um resolve a sua parte, entendeu? Seriam como partes do bolo. Então cada um aí o desempenho de cada um vai ter um retorno, uns maiores e outros menores pela capacidade de cada um. Eu não sei se espero que tenha ficado claro isso para vocês. Acho que ficou bem claro, mano. Aquela relação que tu fez com o time de futebol, acho que nos mostra muito direitinho o que que é, né? Por exemplo, o técnico que tu comentou seria a nossa B3 e os jogadores seriam nossas ações, Mas né? ele está suscetível ao técnico que são ordens centralizadas. Sim. Certo? Daí Então, tem assim, uma série de regras para os bitcoins, né? Então não é uma coisa técnica. repito para vocês, criptomoedas não é brincadeira. E o que elas têm para ensinar é muito maior do que o valor delas até. Tá certo? Então é muito importante isso. A gente fala de soberania, tá certo? A gente fala de soberania. Hoje a gente tem pessoas que estão aqui no mercado, traders antigos, que hoje eles têm um capital expressivo
e eles são soberanos, eles não dependem. Se o governo de onde eles estão começarem a criar regras, eles se mudam para outro lugar, entendeu? Então, e o que vai acontecer também é importante, é importante a sua visão, é o que vai acontecer e já está acontecendo, em outra oportunidade a gente pode tocar no tema, é que alguns países menores e alguns, hoje até Miami, tá, estão absorvendo essa ideia de descentralização, tá certo? Trazendo para si essa nova cultura financeira, essa nova forma de lidar com ativo, com ativos, né? Com capital. Bom, aqui para escolher uma cripto, hoje existe um ranking, depois a gente pode, ou até o Pedro pode estar mostrando para vocês aí a CoinGecko, tá? A CoinGecko vocês vão achar todas essas casas de câmbio, todas as informações partem de lá. Todos os sites que vocês forem entrar, entrem por lá, tá? Pode ser CoinGecko, pode ser CoinMarketCap, tá? Pode ser CoinPaprika, são todas elas, tem todas as informações, inclusive gráficos, no caso da CoinGecko até o gráfico do TrendView, que creio que muitos aí conheçam, né? O que para mim é o grande, a bíblia do trader, né? O TrendView, né? A gente aqui está muito acostumado nesse nosso mundinho fechado de 2, 3 aplicativos, e tem um aí que é o Imperador aí, né? Mas, enfim. E por ali você tem todas as informações que eu falei. É muito importante a leitura. Nesse mundo, ninguém vai te dar nada. Você tem que correr atrás e estudar. Estudar, estudar, estudar. Tudo estudo. Isso vai fazer com que a cabeça de vocês cresça. Entendeu? Na questão, como a gente vive num mundo onde as finanças prevalecem, esse sistema que a gente tem, então é muito bom e vai ter uma amplitude na cabeça de vocês quanto a mundo. Eu acho que a gente tem que parar de ficar só olhando para o seu pezinho e ter uma torre, uma antena, né? Olhando por longe, assim. Hoje, quem opera bem aqui, opera muito melhor no mercado americano, no mercado europeu. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas aí. O YouTube tem canais em espanhol, em inglês, quem puder. Tem canais fantásticos que é um despejo de informação tremendo. Tem muito mais informação, muito mais qualidade. E no final aqui a gente, depois de um tempo, acaba vendo só café requentado aqui, né? Enfim. Hein, pessoal, eu tô colocando os links que o Mamba tá comentando lá no Estudos Criptomoedas. É onde o Mamba também coloca um conjunto de informações do dia a dia. Ele vai colocando lá todas as informações e eu tô salvando lá os links que ele tá comentando, tá? Perfeito, Rodrigo. E, pessoal, só para deixar claro que mais para frente eu pedi para o Mamba selecionar alguns sites para vocês, uns principais sites que ele olha em relação a alguns assuntos, mas vocês vão ver mais para frente. Agora eu pergunto, alguém mais tem alguma dúvida sobre exchanges, que seriam as corretoras de cripto, entre aspas, né? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Bom, não. Ô Nilo, eu vi tua pergunta, o Nilo perguntou sobre a Vector. Mamba, tu quer responder essa pergunta da Vector agora? Eu te faço aqui. Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, isso aqui é a teoria dos jogos. Sigam os mais rápidos e os mais fortes. Sigam os mais rápidos e os mais fortes. E sigam os mais rápidos e mais fortes. Sempre tentem olhar, como a gente aqui sempre olha para o melhor administrador, para o melhor atleta, né?
Então, os mais rápidos, os mais fortes são esses que a gente tem que acompanhar, tá certo? Então, não é nada que hoje a gente tem aqui essa competição, e muito importante que dentro das criptos a competição é nível hard. O negócio, a competição é muito forte. A competição se dá em todos os cantos. Tá? Então, assim, não tem não, porque tem uma regra, tem uma lei, cara, não existe. Eu quero também aproveitar aqui e falar para vocês, negócio, não, porque meu dinheiro está seguro. Amigo, depois de 250 mil dólares, 200 mil reais, ou 250 mil reais, que é o seguro lá, que você paga, todo mundo acaba pagando. Não existe almoço grátis, gente. Não existe almoço grátis. Muitos já escutaram isso. Muitos disso já tem em mente. Então, se você tem 1 milhão e o sistema quebrar, um banco quebrar, eu quero ver você receber esse dinheiro do governo. Não tem para todos. A porta é pequena, a saída é pequena. Então, assim, por isso, aquilo, respondendo ali, você é o seu banco. Você tem que ter ideia, tem que ter isso aí claro na tua cabeça. Eu sou o meu banco, né? Todo dia de manhã você acorda, eu sou meu banco. O que eu tenho que fazer para o meu banco crescer? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu banco? Não o banco dos outros. Tá certo? Então a gente já vê aí por que hoje os bancões aqui no Brasil estão indo ladeira abaixo, né? Tá certo? E muitos aqui no país silenciosamente estão indo para as criptos, né? A gente já vê gente que batia o pé, porque isso é um absurdo, que não sei o que, até o próprio Stormer, que muitos aqui conhecem, tá? Também, outro dia, eu fiz um trade maravilhoso, mas por que ele fez um trade? Porque o mercado deu condição para ele, né? Claro, o cara tem o seu valor, mas juntando o valor dele com a possibilidade que o mercado deu para ele lá, ele ficou encantado. Cara, a gente está aqui no Brasil aqui para ganhar 2%. As criptos hoje estão dando 100%. Depois do 10%, leva o stop junto da melhor forma possível, bota no preço de entrada e deixa o mercado te tirar, entendeu? Então é simples assim. Bom, quanto ao projeto, Peraí, Mamba, tem uma pergunta, Mamba. Opa. O Nilo perguntou assim: a Vector seria uma boa plataforma para operação de fluxo com cripto? Olha, eu teria que estudar. Confesso que não conheço, tá certo? Uhum. Confesso que não conheço. Vou estudar isso daí, até podemos conversar outra hora aí, entrando lá no nosso canal lá de voz, né? A gente tem ali. Eu geralmente à tarde estou por ali e a gente pode vislumbrar isso aí. Eu também estou aqui para aprender, né? Não só para ensinar ou passar informação. Certo. A Vector, só para tu entender, é uma plataforma de criptos da própria Nelogica. Então, é brasileiro. Eu não, sinceramente, o que eles fazem aqui, eles estão começando ainda, entendeu? Tem coisa muito mais avançada, tu diz, né, Mambo? Coisa muito mais avançada, muito mais barata, ou até como eu te mostrei ontem, né, Pedro? Aquela plataforma que é free. Uhum. Depois a gente pode fazer até mostrando as funcionalidades aqui. Eu agora esqueci o termo. Para a gente construir aqui uma ligação usando a plataforma, ligando essa plataforma. Existem outras pagas e outras não. Ligando essa plataforma às tuas corretoras ou exchanges, né? Uhum.
você pode estar ligando, a gente pode estar ligando, mostrando como liga isso aí através de API, é muito simples, qualquer dois, três vezes já não esquece mais, é muito simples e muito seguro, então você pode operar lá fora com tranquilidade. Aqueles que estão aqui, que têm conta na Binance, já sabem como funciona, ali você tem um trade view que você pode fazer 1000 coisas ali quanto à análise técnica, né? Você pode botar todos os tipos de candle, todas as médias, enfim, todas o que você quiser, você consegue botar ali. Muito mais até aqui na plataforma da Nelogica, né? Então, e uma coisa que eu também queria, não sejam fiéis, tá? Acho que aí você tem que ser fiéis com os maiores, com os mais rápidos, não com gente que está começando agora, né? Eu vi outro dia aí que o sujeito na Argentina juntou um dinheiro, comprou umas criptomoedas numa casa de câmbio que pequena no país vizinho. O país entrou lá com ação, travou tudo, o dinheiro do cara, as economias do cara todas travaram, ficaram travadas, não consegue sacar nem nada. A dificuldade, inclusive a corretora era do Peru, tá certo? Então, esse tipo de coisa. O dinheiro bom é dinheiro, como diz aqui, né? Dinheiro bom é dinheiro na carteira, né, gente? Sim. Regra geral, tá certo? É regra para todo mercado é isso. Dinheiro bom é dinheiro na carteira, na sua carteira, não na carteira dos outros. Sim. Tá? Bom, eu acho que acho que tu já respondeu a pergunta e a gente pode entrar aqui no assunto de projetos de cripto. O que tu tem a nos falar, Mamba? Então, assim, os projetos têm alguns de curto tempo e tem alguns longos. O da Cardano, inclusive, recomendo que vocês, mesmo não entendendo a parte técnica, vejam como é o processo, que é muito interessante. Eles, inclusive, dão nomes de pessoas célebres no passado. Muito interessante a forma que eles construíram, desenharam esse roadmap, né? Que está se sucedendo, né? Com o tempo. E, inclusive, tem muitos acadêmicos envolvidos no desenvolvimento dessa aí, porque daí vai surgir outras tecnologias, né? Não só para fim do meio, mas para outras coisas, né? Aí vão surgir como se fosse uma árvore, e que essa árvore vai surgindo galhos novos e dando outros frutos, né? Enfim, então tem muito desenvolvimento também. Outra coisa importante, para não achar que é uma coisa tem muitas universidades, uma é a de Cornell nos Estados Unidos e outras também, posso enumerar aí outra hora. Eles estão muito envolvidos no desenvolvimento do blockchain, das criptomoedas. A coisa não é um simples dinheirinho de papel impresso, tá certo? Apesar, então, no momento, por isso que a gente tem hoje, a gente vê muita gente aí que chega a ser alguns meio fanáticos, né? Mas não é, com o momento que tu passa para o lado de dentro do negócio, tu vê a imensidão e a maravilha tecnológica que está se criando, as pessoas viram fãs. É picado pela essa aranha da teia, né? Da rede. Então, não tem muito dinheiro, inclusive é muito importante, vou tentar mostrar numa outra oportunidade, os fundos de investimento que estão investindo e os volumes investidos nas redes. É muito expressivo também, tá? Muito expressivo. E empresas muito boas, de muito boa índole, tá? Financeira, muito prestígio aí no mercado, que não só investem em cripto, investem em outros mercados também.
tá certo? Inclusive nessas unicórnios que a gente já ouviu falar, muitos aí até usam os aplicativos deles, enfim, né? Característica de projeto ruim já parte de não ter um projeto com fundamento. Acho que aí a parte de fundamento é que manda. Então aí é aquela coisa, o nosso amigo ali estudou um pouco da Cardano, viu como é fundamentada a coisa, né? Como isso está, a estrutura e o tempo que se dá à execução. Se daqui a 6 meses nós vamos ter prato A e prato B, né? No findar desses 6 meses, isso vai estar funcionando. Isso é muito importante, né? Ver essa coisa. Ah, não, levou 6 meses, um projeto que não se sucedeu em prazo adequado, como qualquer empresa que alguns trabalhem aí, segue nessa mesma linha. A única coisa que eu desconheço é que se tem um roadmap assim escrito e a público para as pessoas lerem. Eu não sei como é que, pela questão, eu não sei como é que funciona em algumas empresas tradicionais, mas eu creio que deva ter, só que não público, né? Informação sobre os projetos no próprio site da CoinGecko, tá? Entrando no site através da CoinGecko ou da CoinMarketCap ou a CoinPaprika e outros que eu não vou citar aqui, são bons também, tá certo? Você consegue acessar o site e no site lá você tem como acessar o roadmap, muitos inclusive já na primeira página, descendo a página, já está tudo ali muito bem organizado, com datas e tudo isso, e inclusive quase todos eles têm páginas no Reddit e nessa área de software aí, né? Então lá tu consegue ver muito mais coisas, né? Seria por isso, não tem muito o que inventar nisso, sempre procurando primeiramente esses sites que eu estou sugerindo e por ali entrar, porque existem muitas cópias de sites que te levam a lugares ruins, tá certo? Onde rola dinheiro, tem sempre um espertinho, né? Então, também muito importante para quem opera cripto ou quem vai operar cripto, ter uma máquina limpa, ter uma máquina, ter uma parte de segurança, sempre atento à segurança, tá certo? Eu já vi um sujeito que eu sigo, o cara foi hackeado ao vivo em 870 mil dólares. 870 mil dólares, tá certo? Sei que para muita gente aqui seria o dinheiro dos deuses. Mas, e o cara foi hackeado ao vivo. Imagina isso, né? Inclusive, o cara ficou transtornado, imagina a situação que... E ali ela mostrou para muita gente como a coisa é vil, né? Outra coisa também que eu queria colocar aqui, que é assim, não confie, verifique. Isso aí é uma frase que vocês têm que escreverem aí. Não confie, verifique. Sempre verifique, tá certo? Como é um mundo novo, é um mundo onde há números, letras, vocês têm que ter certeza do que estão fazendo. Não tiverem certeza, dá um passo atrás, pensa, testa, tá? Uma outra situação que é muito comum, qualquer transferência de maior volume entre contas, é bom sempre mandar um valor pequeno antes para verificar se o valor chega na conta. Sempre vai chegar, mas às vezes a gente comete alguns pequenos erros, tá certo? E nesse mercado, todo erro é, é, é,
todo erro gera prejuízo, tá certo? Então, assim, questão de senha, usem sempre o QR Code, tá certo? Sempre o QR Code. Depois, uma outra hora, vou falar sobre segurança, usar senhas diferentes, não usar essas senhas que quase todo usa em todo lugar, sejam displicentes com isso. Tá? Inclusive, hoje já tem carteiras de senhas, tem cofres de senhas, deve ser usado isso aí, tanto para o mercado de cripto quanto qualquer outro, tá? Depois que você começar a usar isso daí, é uma diferença muito grande, tá? Te traz uma segurança muito grande. Tá? Podemos passar para frente. Podemos? Então tá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Que bom então. Muitas, mas vamos deixar a aula rolar. Pergunte, pelo amor Não, de Deus. não. Pergunte. Fica à vontade, André. Eu estou empolgado, hein? Eu sou demais. Mas deixa rolar, depois eu converso direitinho. Tranquilo, tu que sabe. Bom, aí está o site de notícias. Recomendo fortemente CryptoPanic, tá certo? Tá? Ali o CryptoPanic nada mais é de um agregador de notícias. Então tem notícias de todos os sites, tudo que está acontecendo no mundo cripto e até fora dele, estão aí, tá certo? TradingView, muitos conhecem. MetaMask é uma carteira muito versátil para você ter ela pendurada no seu navegador, tá certo? É por ela, num futuro próximo, a gente não vai usar senha, vai ser a carteira que vai abrir a conta, abrir o banco, abrir a conta no banco, entendeu? Você vai acessar o seu banco por uma carteira, tá? Você vai abrir a sua casa com a tua carteira. A tua carteira que vai prover a ligação né, com os sites. Isso já é bem comum. Né? Outra hora também posso mostrar mais coisas sobre isso, inclusive alguns aplicativos para justamente fazer essa abertura. Né? Você consegue acessar determinado local numa empresa ou num shopping ou num lugar público só com essa identificação dessa carteira, né? Através do QR Code. A MetaMask é bastante versátil, você pode operar em várias redes, tá certo? As maiores e as mais fortes, você consegue operar com ela. Uma outra oportunidade a gente vai estar mostrando como acessar essas redes através da carteira da MetaMask. Existem outras carteiras que a gente não tocou aqui, tá? São carteiras frias, mas isso também fica para um próximo evento. E a CoinGecko é a que eu uso e que eu acho que 60%, 70% do mercado deve estar usando pela disponibilidade e pelo número de informações que ela presta. Então, eu recomendo ali a vocês entrarem e clicarem onde for possível, tá? E buscarem informações por ali. Ok? Só uma coisinha, a CoinMarket e essa outra que você falou, a CoinGecko, elas fazem a mesma coisa, né? Sim, o que acontece? No mercado, como todo mercado, o bom é quando tem muitos concorrentes, né? Então a luta é ferrenha pelo market share, né? Entendeu? Beleza. É que eu uso a Market Cap, mas eu acho que a também CoinGecko é melhor. bastante. O fato é que ela assim, existe a CoinMarketCap, é muito boa, mas é uma questão de gosto, entendeu? Uma questão de gosto, de adaptação, né? A CoinMarketCap foi comprada por outra empresa, porque o que acontece? Geralmente, quando uma empresa oferece que não foi abduzida por outro, ela acaba tendo
perdendo um pouco de valor do mercado, né? Talvez influência, as pessoas ficam assim, botou, esse cara comprou, agora ele vai começar a dizer que vai começar a mexer nos números ou coisas desse tipo, entendeu? Mas tem muita gente que usa, eu usei muito, casualmente eu agora tenho usado essa, se próximo mês aparecer aí a CoinDrago aí e ela se mostrar superior à CoinGecko, simples, maior, melhor, mais moderno vence, né? Show. A gente muda. Não é, aí é uma questão também de gosto, simpatia. Se ali está te cobrindo a tua necessidade, beleza, né? Se eu tiver que mostrar alguma coisa e eu vendo aqui na CoinMarketCap tem e ficaria melhor para apresentar, eu faria lá sem problema nenhum. Não é um time de futebol, né? Nesse mercado não tem que ter paixão. Paixão leva ao caixão. Beleza, gente? Espero ter podido atender aí a expectativa. Tá? A gente pode estar desenvolvendo mais assuntos aí, tem muita coisa para mostrar, muita coisa para ver, e a gente fica contente de poder estar passando isso às pessoas, uma boa informação, porque o que mais tem no mercado são informações rotas, né? Informações aí quebradas, é muito complicado. Certo, gente? Ô, Mamba, gostaria de te agradecer aí, publicamente, aí, pela Muito obrigado, querido. disposição em ajudar e, Prazer. e avisar o pessoal também que o Mamba fica praticamente todos os dias aí operando pela sala de criptos que a gente tem. E ele tá sempre lá, tirando dúvida. Eu mesmo, vira e mexe, vou lá aprender um pouquinho com o Mamba, desbravar esse novo mundo aí. E aí fica o convite para vocês e o agradecimento aí pro Mamba aí pela Muito disposição dele obrigado. em ajudar a gente. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mamba. Para mim foi excelente, foi super Mas, esclarecedor. Obrigada mesmo aí pelo seu tempo e disposição. não deixem, só para terminar, não deixem, não esperem para amanhã, não deixem esse mercado cripto passar. O trem está passando, né? Querer entrar no trem depois que ele passou é meio difícil, né? Tá certo? Tem muita oportunidade, inclusive oportunidade profissional em várias áreas, de tecnologia, de direito, tá certo? Tem muita coisa aí para se aproveitar, aprender, né? Antes de tudo, tá certo? Tem muita coisa. A parte de marketing tem muita procura por profissional, tá certo?